Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a graça. O que seria a graça? Seria algo que a gente recebe, tá? Sem a gente ter mérito nenhum naquilo. A gente não fez absolutamente nada, mas a gente recebeu aquilo, sem a gente merecer. E essa graça que Jesus nos oferece é exatamente isso. A gente não fez absolutamente nada para Jesus, mas Ele nos entrega aquele presente maravilhoso simplesmente porque Ele é amor, amor para conosco. Vamos falar aqui, existem 3 tipos de graça e a gente vai discutir sobre cada uma delas. A primeira é a graça para recomeçar. A passagem está em Gálatas capítulo 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. A primeira graça, essa graça para recomeçar, seria o seguinte: quando Jesus Cristo ele é crucificado, ele nos dá a oportunidade da gente ter todos os nossos pecados perdoados. E aí, a partir do momento que a gente tem todos os nossos pecados perdoados, a gente tem a oportunidade ali de começar uma nova vida. Entende? Essa é a primeira graça. É Jesus nos conceder a oportunidade da gente recomeçar, da gente ter todos os nossos pecados apagados para a gente poder recomeçar uma vida na direção dele. Olha que maravilhoso isso. E todos os dias a gente pode fazer isso. Concordam comigo? Se a gente cair no pecado, né, ele, através dessa graça maravilhosa, nos dá a oportunidade de no dia seguinte a gente poder recomeçar. Ou até no minuto seguinte poder recomeçar. Pois nós estamos e fomos perdoados pelo Cristo. Não é isso? Só que a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Então já que eu tenho o perdão dos meus pecados, sempre, eu posso viver uma vida de pecado? Pode. O que acontece é que muito provavelmente você vivendo uma vida de pecado, tá? Você vai viver com muito sofrimento, com muita dor, com muita ansiedade, não é isso? E de alguma forma, você viver uma vida de pecado, alimentando o pecado, você acaba desmerecendo o que Jesus fez por nós na cruz. Se Ele nos libertou, Ele foi crucificado para nos libertar, para a gente não viver mais nesse pecado, a gente continuar pecando é a gente desmerecer tudo que Ele fez por nós. Concordam comigo? O segundo ponto é a graça que nos ajuda. Eu vou ler a passagem também, tá? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz que Jesus Cristo chegou para ele e falou assim: a minha graça é suficiente para você, ou seja, você só precisa da minha graça para viver, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o que Jesus está dizendo ali para Paulo? Que quando nós somos fracos, quando nós percebemos que não temos condição de resolver alguma coisa na nossa vida, tá? Quando a gente tem a humildade de reconhecer isso, Jesus, ele vem com a graça dele e resolve essa questão para a gente. E vocês vão ver, se vocês pararem para ver, tudo, absolutamente tudo na nossa vida que é resolvido e que tem um final feliz, vamos colocar assim, foi a mão de Jesus na nossa vida. A gente pode até achar que a gente resolveu alguma coisa ali pelo nosso braço, pela nossa insistência, pela nossa capacidade intelectual. Só que quando a gente resolve sem a graça de Jesus, lá na frente, a gente percebe que talvez não tenha sido a melhor forma de ser resolvida aquela questão. Entendem? Mas quando Jesus coloca a graça dele nessas nossas questões, nos nossos problemas, com certeza a solução é a melhor solução possível. E aí tem uma outra passagem também que corrobora com isso, que fala o seguinte: assim, já que a gente entendeu, né, que quando a gente se reconhece como sendo fracos e que Jesus então
envia a graça dele para resolver o problema para a gente, ele fala o seguinte: assim, então vamos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Ou seja, já que agora eu tenho a certeza de que eu posso correr para Jesus e pedir a graça, ele vai me conceder essa graça para fazer o quê? Resolver os meus problemas, me ajudar nos momentos de necessidade. Ou seja, quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, você precisa de resolver algum problema seu, ou de um familiar, alguém que pode ser até fora de pessoas ali onde você talvez não tenha como agir diretamente na vida daquelas pessoas, pede a Jesus. Pede a Jesus que ele derrame a graça dele, que ele cresça, que ele cresça na tua vida e você diminua cada vez mais, para que ele haja na tua vida e transforme a tua vida ou a vida de quem você deseja, que ele vai fazer exatamente aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível. A terceira graça é a graça para a salvação. E eu vou ler, está aqui em Efésios. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. A graça para a salvação, ela é muito interessante porque muitas pessoas, elas creem em Jesus Cristo, só que por elas caminharem de uma forma ainda muito vacilante, pecando ainda, elas ficam achando que elas não serão salvas. E é exatamente o que está sendo falado aqui. A salvação não é resultado dos esforços da gente. A salvação ela não é o resultado das boas obras. A nossa salvação, ela não ocorre quando eu atingo uma pontuação, né? Eu vou fazendo boas obras, então eu vou fazendo pontuação, até daqui a pouco eu cheguei num determinado ponto, opa, toca uma campainha e Deus fala, agora você está salvo porque você chegou a uma determinada quantidade de obras. Não, não é nada disso. A nossa salvação, ela depende única e exclusivamente do quê? Da nossa fé. Se nós crermos em Jesus Cristo, que Ele é o nosso único Salvador, que Ele é o Filho de Deus, isso já basta para nós sermos salvos. E um exemplo maravilhoso disso que a gente está conversando com relação a um caminho errado, né, ao quanto de boas obras eu faço, se eu vou ser salvo ou não, e que realmente a salvação só vem exclusivamente através da fé, tem uma passagem que está aqui em Lucas, quando Jesus Cristo ele é crucificado. Um dos ladrões crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém, outro ladrão o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. E acrescentou, aí o ladrão fala: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha que maravilhoso. Quando a Bíblia ela traz dois ladrões, a gente tem uma ideia do ladrão de que, né, de que ele passou uma vida toda errada, né, errando e pecando. Ele passou a vida dele inteira pecando. E só que no último momento, naquele momento ali, um dos ladrões, ele reconhece Jesus Cristo, não importa a vida de pecado que ele viveu, mas no último momento ele reconhece Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o grande Salvador, tanto que ele fala: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Naquele momento, quando ele fala isso, Jesus fala para ele: você está salvo, porque você crê em mim. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Maravilhoso isso, que mostra novamente de que a nossa salvação não tem absolutamente nada a ver com a vida que a gente leva de pecado, não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de boas obras que a gente faz. A nossa salvação, ela está ligada exclusivamente à nossa fé,
a nossa certeza de que Jesus é o nosso único e grande Salvador. Jesus é, sim, o Filho de Deus. Entende? Então, que a gente possa lembrar dessas 3 graças, porque Jesus, ele nos abençoa com esses presentes, com esse grande presente, né? Essas 3 graças, esse grande presente que é a graça dele, simplesmente para a gente poder viver em paz. Quando a gente recebe essa graça para recomeçar, esse presente para recomeçar, ele só está falando assim: meu filho, esquece o que passou e segue agora, sem ficar se chicoteando, se culpando pelo que passou. Entrega tudo isso aos pés da cruz e segue a tua vida em paz para me servir. Quando ele oferece essa graça para nos ajudar a resolver os nossos problemas, ele chega e fala assim: meu filho, não precisa se preocupar. Eu não quero que você viva uma vida preocupado com as questões do dia a dia. Entrega para mim, porque através do meu poder eu resolvo tudo para você. E a graça para a salvação é o que ele diz: só crê em mim. Você não precisa se preocupar com quanto de obra você vai fazer, se você ainda está pecando, se você está com dificuldade ainda para seguir realmente no meu caminho. Eu quero só que você tenha a paz no coração de que você será salvo apenas crendo em mim. Nosso Jesus é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. E o único objetivo dele com tudo isso é fazer com que a gente fique com o nosso coração tranquilo, que a gente fique com o nosso espírito em paz, para que o nosso espírito, para que o nosso coração tenha apenas uma única preocupação na vida, que é servir ao nosso Senhor, que é levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo a mais e mais pessoas. É honrar e glorificar ao nosso Senhor. Que vocês fiquem com Deus sobre a graça maravilhosa do nosso querido Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.